Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, nós queremos falar, finalmente, né? Chegamos na etapa 2 de como calcular motobombas, parte 2. E nesse período de lá para cá, o nosso vídeo fez bastante sucesso, teve muitos elogios, mas eu sentia que a planilha podia ser mais completa. E preparei uma planilha que eu quero mostrar para vocês. Hoje no YouTube tem, tanto no YouTube quanto no Facebook, tem pessoas explicando os princípios de calcular, da onde tirar os dados e tudo. Mas o que a gente vinha, o que a gente sentia falta, justamente, é de uma planilha que fosse o mais completa possível para calcular motobomba, né, para adutoras, para elevação de água, para caixas d'água, tá? Então, essa planilha que eu vou mostrar para vocês hoje é uma planilha que nós já estamos trabalhando com ela há algum tempo, funciona muito, muito bem mesmo, e você vai se surpreender com a quantidade de resultado, né, de resposta que você pode obter em tão pouco tempo. E é por isso que eu quero começar a apresentar para vocês também, não antes de começar fazer uma propaganda aqui do nosso portal. Então, se você quer ficar atento com as notícias que acontecem com a irrigação, você pode acessar aí do seu navegador www.irrigação.net e acessar as principais informações diariamente são alteradas aqui no site. Se você quiser saber sobre os cursos que vão estar para acontecer, está aqui também. Não esqueça também, dentro da página do YouTube, procurar o nosso canal chamado Doutor Irrigação. E assim, gente, que você acessar esse canal, não esqueça de incentivar-nos clicando aí em inscrever-se, tá? Indica para o seu amigo aí e nos ajude a divulgar esse trabalho. Então vamos lá para a planilha. A nossa planilha, você pode observar para quem baixou a primeira versão, e nós estamos aí na versão número 2, nós chamamos ela uma planilha de dimensionamento para motobombas, mais para o pessoal do balcão. Continuo falando porque tem muita gente calculando motobombas e nessa planilha você não calcula apenas a motobomba, você também calcula o PVC, tá? Então, eu gostaria de estar informando para você o seguinte: nessa planilha aí, você pode observar que ela está bastante diferente, essa planilha, e você vai precisar de pouquíssimos dados coletados para que você possa calcular tubulação e motobomba. Então, que dados que nós vamos precisar para poder calcular essa motobomba? Volto a informar de novo que essa planilha é para calcular a captação de água até um reservatório que você vier a ter que colocar água na parte mais alta do seu projeto, tá? Então dá para você calcular nesse formato aí, tá? Então se você tem um projeto que tem que jogar água de baixo para cima em um reservatório, essa planilha ela ajuda a calcular a motobomba e a adutora para jogar água na quantidade que você requerer aí dentro do seu projeto. Então vamos lá. Eu peguei alguns dados aqui para a gente poder trabalhar nessa planilha. E, e os dados, é lógico, que são preenchidos por você. Lembrando que essa planilha ela é toda bloqueada, quase toda bloqueada. Você pode tão somente mexer nos dados que são permitidos para você poder calcular os dados da sua motobomba e da sua adutora. Então vamos lá. Eu peguei os dados no mercado, né, com o meu produtor, aliás, e vou começar trabalhando aqui com... Aqui eu vou deletar ela, vou limpar ela. Muito simples, tá? Prestem bem atenção, prestem bem atenção.
tá? Que ela é muito simples de trabalhar. O que eu vou precisar aqui para calcular uma motobomba simples, eu vou precisar da vazão, que está aqui, que você vai colocar nesse quadrante aqui, nessa célula, na altura de sucção da motobomba, na altura da caixa d'água, se houver, a distância total e o desnível total. E depois nós vamos trabalhar com as classes de pressão da tubulação, que são PN40, PN60, PN80, PN125, até PN150, que são praticamente todos os PNs dispostos em PVC para o mercado, que estão disponíveis no mercado. Então eu vou usar aqui alguns dados que eu peguei previamente para poder trabalhar com essa planilha. Então eu quero, aqui na a parte mais alta da minha propriedade, eu quero 35 metros cúbicos de água. Lembrando sempre que você não vai colocar 35 mil litros, sempre você vai olhar aqui do lado esquerdo e colocar a vazão em metro cúbico, que é o que ela está pedindo. Você também vai colocar aqui a altura de sucção. A altura de sucção, você vai buscar essa informação aqui. Se você tem a motobomba no nível, ela está instalada no nível. E aqui está o espelho de água, né? Então você vai pegar do eixo da motobomba até a lâmina ou espelho da água de onde você vai puxar. Então eu vou colocar aqui 4 metros, que é a informação que eu extraí. A altura da caixa d'água. Se houver caixa d'água, essa água vai ser jogada aqui na parte mais alta. Então a altura dessa caixa d'água, qual que é? Então você vai colocar ela lá. Se não houver uma caixa d'água e for em reservatório, que já esteja no nível do solo, você vai dizer para a planilha que é 0, ok? Então eu vou colocar aqui contando como se tivesse uma caixa d'água. E a minha caixa d'água tem 9 metros de altura. Qual que é a distância total? A distância total é você pegar do ponto de captação até o ponto mais alto onde você vai colocar o seu reservatório. Então vamos dizer que a minha caixa d'água ficasse aqui, então eu vou trabalhar com a distância total até a caixa d'água. Então eu quero usar um exemplo aqui como 1.200 metros de distância total, tá? Então você vai percebendo que eu só vou colocando as medidas que o sistema está me pedindo aqui, ó, em metros. 9 metros de altura, a distância total 1.200 metros de comprimento e o meu desnível. Para quem não sabe o que é desnível, na verdade o desnível, imagina que se eu pegasse o meu terreno na subida e fizesse um recorte em linha reta, nesse sentido aqui, o desnível é a diferença do ponto mais alto ao ponto mais baixo, que você pode ver aqui representado pela letra D. Tá? Então, se eu recortasse o meu terreno e olhasse para cima, essa altura entre o ponto mais baixo, onde vai ser captada a minha água, ao ponto mais alto, se chama desnível, que é a altura do ponto mais baixo ao ponto mais alto na minha propriedade, ou na propriedade do meu cliente. Aqui eu vou usar um exemplo, um desnível bastante acentuado, que é para que eu possa mostrar para você todas as funcionalidades da planilha. 88 metros de desnível. Pronto, já coletei os meus dados. Agora eu vou adiante. Aqui o que eu preciso preencher é o comprimento e o diâmetro do tubo. O diâmetro do tubo você sempre vai colocar em diâmetro comercial, que eu vou mostrar aqui para frente. E o comprimento também é em metros, tá? E aqui, para cada linha que você vai colocar aqui, o sistema ele vai te orientar dizendo a hora que precisa aumentar o comprimento e a hora que precisa diminuir e a hora que está correto que você pode passar para o próximo PN. Para você que não sabe, PN significa pressão nominal, que é a classe de pressão que um tubo suporta. 40, PN 40 significa pressão nominal de 40 ou 40 MCA, ou 4 kg de pressão. Ou seja, esse tubo vai suportar 4 kg de pressão, esse 6 kg de pressão, 8 kg de pressão, esse 12,5 kg de pressão e esse 15 kg de pressão. Isso aqui são tubos da linha fixa, soldáveis, ou podem ser também de junta elástica, tá? Então vamos lá trabalhar. No comprimento aqui, vamos começar aqui pelo tubo, que tubo que eu começo com PN40? A minha vazão é 35.
Eu deixei uma dica aqui para você olhar, baseado na literatura, que para a adutora o ideal é trabalhar até 1,6 metros por segundo. Então, se eu tenho 35 metros cúbicos por hora, eu posso escolher uma tubulação, aqui quando no 23 o diâmetro nominal é 75, então no 35 está próximo aqui do 100, então eu vou trabalhar com um tubo de 100 milímetros. Tá joia? Então está aqui a recomendação em metro cúbico. Passou de 23, você já pula para os 100 milímetros. Então vou usar aqui o tubo de 100. O 100, lembrando que esse tubo, quando eu estou colocando aqui é PN40, eu vou começar com o comprimento. O meu comprimento eu vou começar, lógico, de novo, eu repito, que a minha distância total é 1.200, então eu vou trabalhando aqui parcelarmente para cada comprimento. Então, para o PN40, quanto que eu posso calcular? Lembrando sempre, gente, que o cálculo é sempre feito de cima para baixo, ok? O cálculo é sempre feito de cima para baixo. E então a parte mais alta é onde vai com a minha tubulação com a classe menor, ou a classe que suporta menos pressão. No caso, PN40. O PN150 é o tubo que suporta a classe maior de pressão. Então, vou começar aqui chutando 300 metros. Vamos colocar aqui 500 metros. Na minha planilha, para PN40, ele já puxou o desnível em 500 metros. Quanto que dá de desnível? Então, ele está me falando aqui que o desnível em 500 metros dá 36. Isso aqui, lembrando que é uma planilha que calcula o desnível linear, ou seja, como se o desnível daqui até aqui fosse numa subida só, se fosse linear, tá? Que ele não tivesse altos e baixos, tá? Então, essa planilha, ela calcula como se o desnível fosse linear, que subisse continuamente. Então, quando eu coloquei aqui 500 metros, a orientação da planilha é que você reduza ela em função do PN. Olha, a pressão nominal está em 54,50. Aqui, ela suporta até 40. Então, ela está mandando reduzir o comprimento. 450. Coloquei aqui agora. Ela está mandando reduzir o comprimento. 430. Ela continua mandando reduzir o comprimento. 400. Também. 350. E você vai reduzindo. Ó, caiu para 39. Suportaria dentro do PN40. Mas aqui eu deixo sempre uma pressão um pouco abaixo da recomendação do fabricante. Quando cair naquilo que eu estou recomendando para você, aqui vai dizer correto, tá? Então 320, aqui 310 agora, 300. Pronto, correto. Então a gente já sabe que da caixa d'água para baixo eu posso utilizar 300 metros do 100 milímetros, de pressão nominal 40. Agora o comprimento aqui para PN60. Vou colocar aqui 250 de 100. E ele está mandando reduzir o comprimento. Vou colocar aqui 210, por exemplo. Pronto. Ele está falando aqui, está correto. Pode passar para o próximo PN. Então aqui eu tenho PN 80 agora. Eu vou trabalhar aqui de novo, vou trabalhar aqui 250. Aí aqui já é o tubo 100 PN 80. Ele está mandando reduzir o comprimento. 210, deixa eu ver aqui, 215. 220, ok? Aqui também eu posso, enquanto estiver dando aqui na lateral 200, correto, você pode ir trabalhando, ó, 225, 230, ó lá, ó. Então é 225, e aí você vai, aqui ele já mandou reduzir o comprimento, 220, correto, você vai vendo que a orientação dele, e aqui você vai vendo o ponto de pressão de entrada para cada tubulação. Depois eu tenho o PN 125. Para o PN 125, veja que eu vou somar aqui no canto, ó, 300 mais 225 mais 220, 745 menos total de 1.200 metros. Vou tentar colocar aqui os 455 restantes para PN 125. Ele mandou reduzir o comprimento. Então eu vou ter que utilizar então um pouco também de PN 150. Então vou colocar aqui 400. Já deu aqui correto.
Deixa eu ver aqui, 410, 420. Posso me aproveitando, ó. Então, vou colocar aqui 420. Ele mandou reduzir o comprimento. Sempre fica de olho na orientação. E agora, vou finalizar a minha adutora com PN 150. Então, vou colocar aqui o total. Já tenho 1.165 aqui no cantinho, quando eu seleciono tudo, para 1.200, sobra 35 metros. Então, eu vou colocar aqui um pedacinho de 35 metros com 100. Pronto, finalizei a minha adutora. Agora, olha só para você ver o que essa planilha fez. Além dela me dar os pontos de pressão de entrada para cada pressão nominal de cada tubo, ela me fala e me orienta se está correto, se eu tenho que aumentar ou diminuir perfeitamente, segundo os cálculos que a gente dimensionou para esse tipo de tubulação. Então, você vai poder usar 300 metros de tubo PN40, de 100 PN40, 225 metros do tubo de 100 PN60, 220 metros do tubo PN80 de 100 milímetros, 420 metros do PN125 de 100 milímetros e 35 metros de 100 PN150. Finalizando isso daqui, eu já tenho calculado aqui, gente, olha que maravilha. Vazão total, ele já adicionou aqui uma porcentagem, que é que eu diria que um plus, né? Que ele é uma pequena reserva, uma pequena sobra, para você ter certeza que a sua motobomba vai trabalhar tranquilamente. E a altura manométrica total, que significa AMT, altura manométrica total, que é a pressão total de trabalho, com 127 metros de coluna de água, ou 127 MCA. Tá? E aí, a partir desses dois dados, eu vou escolher a bomba. Aqui eu indico o nosso parceiro, a Grundfos, tá? É uma empresa europeia que tem curvas excelentes de motobomba. E aqui eu vou já escolher a motobomba. Aqui no caso, já tinha me preparado para escolher ela, para que o vídeo não ficasse tão longo. Vou pegar aqui uma bomba multi-estágio flangeada. Veja que na hora que eu calculei aqui a potência da motobomba, ele já me deu uma potência estimada de 31,2 cavalos, tá? Uma potência estimada. Quer dizer que você sabe que a sua bomba pode dar entre 30 ou 40 cavalos para efeito de você conferir, por exemplo, o tamanho do seu transformador, tá? Então, diante desses dados, eu vou na planilha. Eu tenho 127 MCA, aqui eu tenho 127 com 3605. Então eu tenho 3602 aqui. Lembre-se sempre que eu falei na aula passada. Motobomba você sempre tenta escolher pela parte, sempre na curva, pelo meio da sua motobomba. Então, o ideal é nunca pegar uma motobomba que esteja começando na curva dela e nem no final, sempre no meio. E o modelo que está aqui, que seria esse modelo aqui, tá? Então, essa seria a minha motobomba selecionada. Essa motobomba HV32E, eu posso olhar aqui embaixo para ver que potência que ela é, 14R. Então, ela vai ser essa motobomba aqui. E ela tem uma potência de 25 CV. Então, veja bem que ela está aqui, ó, potência trifásico. Tá? A sucção dela, 2,5. E o recalque dela, 2 polegadas. Então, essa bomba tem 25 cavalos. Então, eu já vou lá na planilha e coloco potência real, 25 cavalos. E aqui tem algo interessante. No diâmetro de sucção, ele fala que, na verdade, nada mais é do que o mangote. Ele fala para você aumentar a sucção. Então, eu vou colocar aqui mangote de 2,5. Ele pede ainda para você continuar aumentando. Ó. 3. Deixa eu ver aqui, 4 polegadas. Aí ele marcou correto. Então, seu mangote pode ser 4 polegadas. E o diâmetro do recalque, que é, na verdade,
Aqui nós estamos falando isso aqui, gente, ó. O recalque, a sucção, 4 polegadas na motobomba. E aqui na saída, ó, da motobomba, ele me fala que eu posso utilizar aqui, ó, 2,5, 3 polegadas. Então eu vou ter na sucção 4 e no recalque 3. Então aqui na sucção, meu mangote pode ser de 4 polegadas e aqui de 3 polegadas. Pronto, finalizei a motobomba. Aqui ainda tem alguns dados extras, eu vou colocar aqui o modelo da minha motobomba. Vou copiar aqui. Vou pegar aqui HV3, vou colocar aqui. HV3, 2EG. Aí você identifica aqui a motobomba, 14R. Pronto. Você já identificou que está pedindo para informar, e aqui você tem alguns dados, por exemplo, como a potência do transformador em kVA. Então você precisa ter um transformador superior a 22 kVA, no caso na sua propriedade, talvez um transformador de 25 kVA, lembrando sempre que você tem que olhar sempre o consumo do que você usa total na propriedade dentro daquele transformador, e o consumo também, que muita gente me pedia, que era o quilowatts por hora, né? Então ele vai consumir 19,78 quilowatts por hora. E aí, se você trabalhar, fala, eu quero trabalhar apenas 9 horas por dia. Você multiplica esse valor por 9 horas por dia e multiplica pelo valor que você está pagando na energia, na propriedade do seu cliente ou na sua propriedade. Tá joia? Então, veja bem, tanto que é fácil aqui. Eu calculei rapidamente o modelo da motobomba que eu queria, com a tubulação correta para jogar água no meu reservatório, tanto tipo caixa, quanto no meu reservatório, nesse sistema de lona, ou no reservatório e no chão. Tá? Então essa é a planilha que eu gostaria, nós acabamos de lançar aqui no YouTube. Tá? A gente já vinha trabalhando com ela, mas agora vai ficar disponível para você. E aí, a pedido de muita gente, tem mais um dado aqui que é interessantíssimo para você, por exemplo, que não quer calcular motobomba. Por exemplo, centrífuga, que é esse modelo de motobomba aqui. Vamos dizer que você queira calcular uma motobomba submersa, que são as motobombas, por exemplo, que são as motobombas para poços artesianos. O que eu faço, por exemplo, para calcular sistemas para poços artesianos? Eu posso simplesmente informar que, vamos dizer que eu não queira calcular essa motobomba. Eu deleto aqui os dados informados dela. E vamos dizer aqui agora, ó, que eu quero trabalhar com a motobomba. E eu vou pegar então, adicionar 2 itens aqui só. Eu quero trabalhar na minha rede. Deixa eu simular aqui para você alguns dados aqui. Vamos dizer que o desnível aqui total, que exista na verdade a caixa d'água, e que meu desnível total é 15, mas eu quero retirar a água do meu poço e jogar direto na caixa d'água. E aí a minha caixa d'água, por exemplo, está a 500 metros de distância em relação ao meu poço, onde eu furei, onde foi furado o poço artesiano. Então eu vou colocar o nível dinâmico, eu explico para você o que é o nível dinâmico. Aqui está o poço. Quando você fura o poço, você tem uma profundidade, sem ligar a motobomba, que é o nível da água. O nível da água em relação ao nível do terreno, quando você tem essa motobomba desligada, a água permanece estático. Então, esse nível aqui, ó, e ele vem tracejado, a gente chama ele de nível estático. Quando você liga a motobomba, essa água tende a baixar e manter depois um nível um pouco inferior, porém ele se mantém aqui embaixo, ó, como se essa linha, olha só, aqui é o meu nível normal da água com a motobomba
desligada. Quando eu ligo ela, o nível abaixa. Esse nível, depois que ele abaixa aqui, até o nível do terreno do solo, nós chamamos ele de nível dinâmico. Então, eu poderia te falar o seguinte, qual é o nível dinâmico do seu poço? Aí você vai colocar aqui, por exemplo, 65 metros de profundidade. Qual que é o diâmetro do tubo de recalque? Então, é esse tubo aqui pelo meio, ó. É esse tubo aqui, ó, que vai da motobomba até aqui em cima. Esse nível, qual o diâmetro desse tubo que está aqui? Então, você vai colocar aqui, tem uma tabelinha que você pode colocar aqui, ó, conversão de tubos. Tubo de 1 polegada, você vai colocar lá na tabela 25 milímetros. Tubo de 1 e 1/4, 32, 1,5, 40, 2, 50, 2,5, 75. Então, vou baixar aqui a vazão. Vamos só para efeito, para mostrar para vocês o que essa planilha é capaz de fazer. Então, vou colocar aqui primeiro já o 75. E aí ele já me deu aqui, ó, a altura manométrica total desse tubo. Ele já somou a profundidade do poço com a perda de carga da água passando por dentro dessa tubulação, com a perda de carga passando em toda essa tubulação, e aqui ele já pediu para você fazer as alterações necessárias, aumentar o comprimento. Então, olha só, aqui nesse caso aqui eu não estou trabalhando com bomba centrífuga, eu estou trabalhando com bombas submersas, tá? Então, eu só tive que vir aqui e alterar, ó, você pode zerar aqui o diâmetro, porque não tem aqui na sucção, aqui no caso eu estou trabalhando com a unidade do poço, artesiano ou semi-artesiano. E o que eu tenho que fazer aqui nada mais é do que colocar o nível dinâmico e o diâmetro do tubo que eu quero trabalhar. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 50, a perda de carga ia aumentar muito. E a potência estimada também, ó, 43. Então eu coloquei aqui 75 e a potência estimada caiu para 37,4. Vamos baixar essa vazão só para dar efeito aqui melhor, ó, de 25 metros cúbicos. Então vamos colocar aqui 25, pode ser 22 metros cúbicos. Tá. 500 metros, o nível dinâmico do meu poço é 65, o diâmetro de recalque 75. Se eu colocar 50 aqui, vai para 142 a altura manométrica total, a potência de 21. Então, 75. Então, está muito próximo à potência consumida, eu posso até talvez deixar como 50 aqui, ó. 21 para 75, dá 1 cavalo de potência. Aí você olha aquilo que for melhor no fornecedor que você estiver trabalhando. Vamos colocar aqui, deixar no 75. E aí, feito isso daqui, eu já escolhi o meu tubo de recalque, que é esse tubo amarelo aqui que vai ser rosqueado na motobomba. O nível dinâmico eu já coloquei. Eu já tenho a altura manométrica total e a vazão total para olhar no catálogo do meu fornecedor de bomba submersa. Porém, aqui, agora, ó, eu posso 22 metros cúbicos. Eu vou olhar aqui 22. 22 está abaixo de 75. Ó, venho rapidamente aqui, ó, 75. Veja que é muito rápido mexer nessa planilha. Talvez nem precise do PN 125. Aqui eu estou com 162. Aqui ele vai informar a hora que você tem que aumentar ou não o comprimento. Aumente o comprimento para o tubo 75 PN40. 450. Tá aqui ok. Agora para o PN60. Reduz o comprimento. Correto aqui. PN80. Aumente o comprimento. Ok. E o PN125. Aqui, desculpa gente, peraí. Aqui eu só tenho 500 metros de distância. Então, veja bem. A gente tem que ficar de olho nisso aqui, ó. Distância total, 500. Se eu já estou usando 450 metros de PN40, então aqui eu tenho que finalizar só com 50 metros. Tá? Não se esqueçam disso. O comprimento aqui é o total do comprimento da distância total aqui. Então, 450 mais 50, 500 metros. Então, eu preciso só apenas de 450 metros de 75 PN40 e 50 metros 75 PN60. Eu já é o suficiente
E aí aqui eu tenho um tubo de recalque, que é o que rosqueado na motobomba de 75. E aí a minha altura manométrica total de 116, que é a bomba que vai trabalhar lá embaixo do poço, com a vazão de 22. A potência estimada é próxima de 20 cavalos. Aí você vai colocar, olhar no catálogo e colocar a potência real aqui, se é 20, 25, se é 30. Vamos dizer que fosse 20. E aí ele te deu o consumo aqui de kWh por hora, né? E a potência consumida no transformador lá de 17,59 kVA. Tá joia? Aí você informa o modelo do fabricante aqui e pronto. Aqui tá os contatos nossos, tá o nosso site, nosso portal, o e-mail para você mandar a sua dúvida e também o WhatsApp, também nós para você mandar a sua dúvida. Para adquirir essa planilha é muito fácil. Você basta clicar no link da descrição aqui embaixo, aqui no vídeo. Se for no YouTube, você vai olhar aqui embaixo, vai clicar em descrição e vai estar escrito o seguinte: faça download da planilha. E aí você vai ser direcionado para um outro site, você vai olhar a descrição, se tiver tudo conforme você quiser, você pode adquirir essa planilha. Ou também, se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, vai estar na parte superior do vídeo, com um link para você também é direcionado para uma outra página para você fazer o download dessa planilha. Essa é a nossa planilha. Nós iremos lançar outras muitas para fazer cada etapa do projeto, na medida que a gente for tendo ideias até as próprias revendas, os próprios clientes, nós vamos lançando ideias aí para vocês e vamos jogando nessa planilha e eu acredito que essa planilha é fenomenal, vai atender bastante o seu negócio e ela é principalmente para aquele produtor que quer calcular a sua própria motobomba ou para jogar água no reservatório, ou para você que é balconista, para você que é dono de revenda, para você que trabalha no ramo de vendas de motobomba, você pode trabalhar com essa planilha. Ela trabalha com diâmetros de 20 até 150 milímetros, e gente, eu espero que essa planilha realmente ajude-os a calcular o que você precisa, ok? Então, é essa planilha aí que eu deixo aí para você e eu espero ter ajudado e até a próxima videoaula.